Shalom, queridos! Leitura bíblica, dia 22 de janeiro. Muito bem, lembrando vocês, hein? Vou ficar o mês inteiro de janeiro lembrando vocês. Inscrevam-se no nosso canal Karen, a Mesa com o Pai, no YouTube. Todos os dias, 5h30 da manhã, um vídeo novinho para você com a leitura do dia. Bom, hoje o nosso texto de Gênesis, capítulo 23. Vamos lá? E foi a vida de Sara 127 anos, e estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e a chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é da vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo ta dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas, se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, tomai-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. Respondeu Efrom a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata, e isto é entre mim e ti o quê? Sepulta o teu morto. Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et. 400 siclos de prata, correntes entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nela estava, e todo o arvoredo que no campo havia, estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Novo Testamento, Mateus, capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, outro, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas do caminho e convidai às bodas todos os que encontrardes. Os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados.
O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como poderiam surpreendê-lo em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram o dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie, esta inscrição? Disseram ele: De César. Então ele lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. Não tendo deixado descendência, deixou a sua mulher ao seu irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. Os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é: Amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Velho Testamento, Neemias, capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes de seus irmãos nos dias de Jesua. Foram os levitas: Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Estes seus irmãos presidiam sobre o louvor, e Baquibuquias e Uni, seus irmãos, estavam de frente dele nas guardas. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim,
foram sacerdotes chefes das casas dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miamim, de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Metanai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas foram, nos dias de Eliasibe, inscritos como chefe da casa dos pais, Joiada e Jonã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes das casas dos pais no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os seus irmãos estavam de fronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, cantos, saltérios, alaúdes e harpas, e ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jesua, como das aldeias de Netofa, como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém, e purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo, e após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e os seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia diante deles. Indo assim para a porta da fonte, de fronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente, e o segundo coro ia em frente, e eu após eles, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. E desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, desde a porta do peixe, a torre de Ananel, a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã e Malquias e Elão e Ézer, faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jesraías, o superintendente. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias, para os dízimos, para ajuntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali.
e faziam guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ações de graças a Deus, pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava porções dos cantores e dos porteiros, a cada um no seu dia, e santificavam as porções dos levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Amém? Temos então aqui no livro de Gênesis, um momento da vida em que Abraão decide pagar um preço para trazer honra, no sepultamento de Sara. Então, existem momentos da nossa vida em que, para que seja dado honra àquela situação, nós precisamos pagar um preço. Muitas vezes, amigos, inimigos, amigos disfarçados, querem nos presentear. Às vezes as intenções são muito boas, mas para que você alcance honra, é necessário pagar um preço. E aí a gente vê Jesus ensinando a mesma coisa. Tudo nessa vida tem um preço, seja na vida secular, seja na vida espiritual. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, saiba que sempre será cobrado um preço de dedicação, de entrega, de disciplina, de obediência. Tudo tem um preço. E aqui em Neemias nós vemos que uma alegria genuína não pode ser escondida. Quando nós temos a marca da alegria do Senhor, não dá para esconder. O povo diz aqui que a alegria de Jerusalém se ouviu de longe, de muito longe. Amém? Vamos orar? Pai querido, amado, nós te damos graças neste dia pelo teu amor, o teu zelo, bondade e misericórdia. Trazemos as nossas vidas diante de ti e clamamos que o Senhor, Pai, nos ensine a pagar o preço justo e devido de todas as nossas ações, das nossas semeaduras, daquilo que fazemos, porque sabemos que o mais alto preço foi pago pela nossa vida na cruz, através da oferta voluntária que o Senhor fez de Jesus Cristo, morrendo por nós. Nós te louvamos e bendizemos por tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Shalom!